das cidades, pessoal, pressupõe alguns desafios. Muitas das vezes a gente olha para essa dimensão ali chamada mobilidade, que é a que mais nos afeta, né? Grande parte de nós acaba ficando inquieto com a ausência de mobilidade, com essa questão, puxa, eu demoro muito, tem engarrafamento, né? Mas isso traz outros impactos que acabam sendo acessórios. Por exemplo, toda vez que você despende muito tempo no seu deslocamento, esse tempo que você despendeu, ele acaba sendo roubado de uma atividade de lazer, por exemplo. Muitas vezes a sua dificuldade de se locomover ou a sua dificuldade em ter uma mobilidade melhor acaba impactando na sua saúde. Muitas vezes a ausência de possibilidades, de facilidades no fluxo das pessoas interferem na sua qualidade de vida. E muitas vezes essa ausência de mobilidade acabam interferindo em questões ambientais. Então esse é um assunto sério, esse é um assunto que vem ganhando cada vez mais espaço e esse é um assunto que cada vez mais profissionais de logística vêm se debruçando para estudar, para entender quais são os mecanismos, quais são os métodos, quais são os modelos que podem ser feitos para tentar minimizar esse aspecto, né? Existem algumas iniciativas, uma delas, para quem gostar de se aprofundar um pouco nesse assunto relacionado à logística de pessoas ou mobilidade urbana, existe um ranking mundial chamado Ranking das Cidades Inteligentes, né? Então eu peguei o do ano passado, que é o do ano de 2018. Eles têm vários critérios pelos quais eles avaliam as cidades e um desses critérios, né, está voltado aqui para mobilidade e acessibilidade, né? Ali em cima, todos aqueles hexágonos ali são critérios para avaliar se a cidade, né, reúne alguns requisitos e um dos requisitos analisados é essa questão da logística de pessoas ou das questões relacionadas à mobilidade urbana. O índice de 2018, eu trouxe aqui só para a gente dar uma olhada, a cidade melhor colocada como a cidade que tem uma mobilidade melhor, né, dentro das características das outras cidades, a cidade de São Paulo, depois Brasília, Rio de Janeiro, né, e ali tem a pontuação. Isso não nos coloca numa posição favorável ou desfavorável. Pesquisa global feita por um organismo chamado INRIX, né? Então está ali, ó, Global Traffic Scorecard, ou seja, é o índice de engarrafamentos das maiores cidades do mundo, né? E para nossa surpresa, entre as 10 cidades com maior perda de tempo no engarrafamento, o Brasil coloca 2 cidades, né? Então está ali São Paulo, a cidade brasileira com maior perda de tempo no engarrafamento. Então, ó, você olha ali, as pessoas perdem 154 horas por mês no engarrafamento, né? E logo em seguida aparece ali o Rio, que até tem uma perda um pouquinho maior, né? A cidade que tem maior perda de tempo em engarrafamento no mundo, Moscou, depois Istambul, Bogotá, México. Ou seja, a gente tem no nosso país algumas cidades que já começam a sofrer esses impactos aí relacionados à perda de tempo. Significa que se você perde 150 horas do seu mês no engarrafamento, é extremamente complexo. Então essa é a situação que a gente tem. Alguns dados ainda para a gente também contextualizar da importância da gente olhar para esse tema. Uma pesquisa feita por um site, né, uma instituição chamada Mobilize-se, né, já identifica claros sinais do esgotamento que a gente tem da questão da locomoção das grandes cidades. Olha só que dado interessante, metade, mais um pouquinho, né, 53%, abandonaria o carro por outra opção de transporte. Ou seja, cada vez mais a gente está buscando outros meios de transporte e talvez a outra metade ainda não faça isso porque não tem alternativa que entenda que seja adequada. Então ali é uma pesquisa nacional dizendo que mais da metade dos trabalhadores topariam ganhar menos para ficar perto de casa.
A coisa não para por aí. O comércio também já está sentindo isso. Olha só que dado interessante de uma outra pesquisa. Metade dos brasileiros com carro e moto já deixou de comprar algo por não conseguir estacionar. Então já começa também a ter situações em que a ausência de mobilidade já traz impacto financeiro para alguns estabelecimentos comerciais. E aí todo mundo já começa a ter um olhar que agora, puxa vida, né? Eu não estou só atrapalhando a vida do cidadão, eu estou atrapalhando a vida do comércio local. Mas também não para por aí. Pesquisa confirma, mobilidade estimula o comércio. Uma pesquisa recentemente feita pelo IBOP e pela Confederação dos Dirigentes Lojistas, né, já indicou que consumidores cada vez mais vão para lugares onde tem uma mobilidade melhor.